Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 22 minutos. E você sabia que são seus hábitos de consumo que determinam o valor da sua fatura de energia? Pois é, quer saber como economizar energia sem abrir mão do conforto? Se liga então nas dicas da Equatorial de como usar a sua TV e ficar ligado naquele stand-by. Um futuro com consumo consciente é feito todo dia. Fique ligado nessas dicas de economia. Desligue a TV quando não houver alguém assistindo e use a função timer para evitar dormir com ela ligada. Modelos modernos e com selo Procel também fazem sua parte, gastando menos energia. Aparelhos em stand-by também consomem. Então, retire da tomada quando não estiver usando. Essas mudanças fazem diferença na sua fatura e para o planeta. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Pois é, né, gente? Olha, ter uma conta de luz que cabe no seu bolso só depende de você, tá bom? É questão de conscientização. Sabe o que é questão também de conscientização? É a atualização da vacina, né? Pois é, olha, a gente estava aí, né? Está, na verdade, com a campanha de vacinação contra a poliomielite, doença que infelizmente voltou a ter incidência aqui no nosso país, e a gente precisa ter conscientização da importância da vacinação para contê-la. Quem traz detalhes para a gente ao vivo agora é Viderlan Araújo, ia chamar Fernando Palmeira, gente, Viderlan Araújo. Viderlan. Tudo bem, Porlane, tudo bem. Somos tão competentes quanto o nosso querido Fernando Palmeira, né? O nosso versátil, Fernando. Ô, Porlane, é importante dizer que existe um trabalho sendo feito para poder convencer as pessoas. Eu estou falando de uma maneira correta mesmo, convencer. Porque o chamamento é feito através da imprensa, mas o número de pessoas ainda para poder se vacinar, né? Principalmente em uma condição tão importante de campanhas realizadas e com apoio da Prefeitura, com apoio também do governo do Estado, que muitas vezes faz campanhas através, até com a convocação da imprensa. Muitas vezes a sociedade ela não atende esse chamamento. Então a questão realmente da polio, ela precisa realmente ser tratada com muito interesse, e nós estamos fazendo esse papel em tom de prestação de serviço, já que crianças de até 1 ano têm uma média, por exemplo, de pessoas que precisam realmente atingir, e até o presente momento menos de 50% dessa meta foi atingida. Quando se fala, por exemplo, de criança de 2 anos, também menos de 50%. Crianças até 3 anos, menos de 50%, ou seja, nem a média de 50% de crianças vacinadas conseguiu ter atingida aqui em Maceió. Nós vamos conversar com o Cleidson Moura, que é um dos responsáveis, secretário executivo da assistência social. Nós vamos explicar exatamente que o ponto é preocupante, quando se fala realmente a falta de participação da sociedade para esse momento, em comparecer aos postos de saúde para realizar essa vacinação. Borinha, bom dia. Viderlan, bom dia TV Mar, bom dia Paulane, o nosso embaixador da comunicação, Fernando Palmeira, que deve estar por aí nos vendo também. E a nossa Porlane. A nossa Porlane aí. Então, gente, é o seguinte, você que está em casa, vamos começar do começo. Se fala poliomielite porque é o nome científico, mas na verdade isso é a paralisia infantil. Você que não está se ligando o que é esse problema, é a paralisia infantil. Tá? Esse é um vírus, não é uma bactéria, é uma doença viral, portanto altamente contagiosa. Graças a Deus esse vírus está controlado aqui no Brasil, mas está controlado porque todos os anos as pessoas estão indo se vacinar. É um vírus que a pessoa pega pela boca, então é fácil, qualquer gotículazinha pega, se instala no sistema digestivo, espalha, chegou no cérebro, não tem outro caminho. Sequela permanente, vai ficar paralítico ou, no pior caso, vai morrer. Não é possível que a gente não entenda isso com essa clareza. Não tem cabimento que o pai e a mãe achem, porque o menino não gosta de se vacinar, que a vontade dele tem que ser mais importante. Não, você tem que vacinar sua criança, você tem que imunizar sua criança. De 1 ano até 4 anos de idade, menos de 5 anos de idade, mais de 1 ano e menos de 5. E outra coisa, gente, não tem injeção na poliomielite, na paralisia infantil. É a gotinha, lembra da gotinha, do Zé Gotinha? Sim. 3 gotinhas na boca do teu filho e ele tá seguro para que esse vírus maldito. Acabamos de lutar aí para vencer uma Covid. E aí a gente vê o pai e a mãe se ocupando com o quê? Com o jogo de Flamengo, com o horário de passear, com isso, com internet. Só não tem tempo de levar o filho para ser vacinado. Todas as unidades de saúde de Maceió estão vacinando. Aí você faz o seguinte, aproveita, Viderlan, leva o cartão de vacina e atualiza. São 13 tipos de vacina que podem ser aplicados nas crianças, dependendo da idade. Então já atualiza, protege a criança. Menino pequeno, nordestino sobretudo, é buliçoso, é renhão, vai se cortar, vai se arranhar, vai se machucar.
vai brincar com a lama. E no esgoto, pense e paz, meus senhores. É onde o vírus, que chama poliovírus, da paralisia infantil, da poliomielite, ele mais demora vivendo, ele passa meses no esgoto. Aí a bola cai no esgoto, a criança pega na bola, já era. Infelizmente, vai atacar um dos membros do seu filho, Deus o livre. Vai ficar com aquela perninha fininha, sem poder levar uma vida normal, tendo que passar por fisioterapia. Então, meu irmão, minha irmã, se é difícil separar um instantinho, porque está cansado do trabalho, chega em casa às 18 horas, toma teu café, toma teu banho, pega teus meninos e leva. Tá no Marcel Shopping, tá no Pátio Shopping, tá na Carajás, tem um monte, nos 19 Corujões da Saúde. Então não tem essa, dizer é longe. Sabe o que é longe? Tem que levar teu menino para fazer fisioterapia, tem que levar teu menino para uma ACD da vida para cuidar, porque infelizmente ele foi infectado. Então se cuida, né? Morinha, é importante destacar que, diante desse seu depoimento inicial, a responsabilidade é toda e completamente dos pais para poder garantir a saúde das crianças nesse exato momento. E não somente do poder público, independente de qual esfera. Mas é bem mais importante a iniciativa dos pais nesse momento, é isso? Mas completamente. Olha, o poder público está fazendo. A gente, como eu disse, está vacinando em tudo quanto é lugar, todos os dias, todas as horas. Nós estamos levando equipes volantes para as escolas que têm criança, para as creches que têm criança, públicas ou particulares. Todo esforço nós estamos fazendo. Agora, gente, mais uma vez eu digo, 3 gotinhas para salvar a vida do teu filho. 3 gotinhas para que tua menininha, tua princesinha, Deus a livre, não fique paralítica. Não pegue esse vírus medonho, que a gente lutou tanto, que o Brasil lutou tanto para erradicar. Agora, existem indícios, e por isso tanta campanha, tanto apelo. Existe indício que o vírus pode voltar, e se voltar, ele não vai avisar. Lembrem disso, o vírus não vai avisar. E vírus é altamente contagioso. Você tem que proteger teu filho. Então faz uma coisa, hoje, agora, quem estiver vendo essa matéria, já passa um WhatsApp nos grupos dos amigos, no grupo da família. Gente, quem tiver criança até 5 anos, vá vacinar contra a paralisia infantil. Não fala poliomielite não, porque tem gente que não consegue nem dizer esse nome todo. É verdade. Fala paralisia infantil, que é a mesma coisa. Só que a ciência bota esse nome difícil para o povo não entender. Paralisia infantil. Deus defenda deixar a criança paralítica. E, pô, tendo vacina, gente, só faltando você ter a responsabilidade de parar um pouquinho, largar de ser egoísta e cuidar dos teus filhos. Isso é amor? Não, não é amor, não. Não vem com essa que eu amo meu menino, amo minha menina. Não ama, não. Você se ama, quer assim, vai descer, passa 3 horas no cabeleireiro, esticando o cabelo, e não quer ter coragem de passar 30 minutos para vacinar um filho. Tem paciência, né? Morinha, falando dessa questão do número de crianças com virose, nós estamos acompanhando isso. Há algum tipo de contraindicação para poder participar, por exemplo, desse processo de vacinação contra a paralisia infantil? Vamos falar um pouquinho de tom de esclarecimento para os pais que nos acompanham neste exato momento. Tem muitas mães que têm receio de levar as crianças em um quadro recente de virose para tomar a vacina. Existe alguma contraindicação para esse tipo de modalidade, por exemplo, de vacinação? Não, repito, gente, é 3 gotinhas do pólio contra o poliovírus. Olha cada nome difícil. Contra o poliovírus, que nada mais é do que o vírus que provoca a paralisia infantil, que se instala no intestino, no sistema digestivo das pessoas e sobe para o cérebro. O problema só é esse, sobe aqui no juízo da pessoa, no meu não, Deus me livre, sobe no juízo da pessoa e ataca o sistema nervoso, e aí causa as paralisias. Geralmente é assimétrica, pega só de um lado, sabe, Viderlan? Mas é uma sequela pro resto da vida, quando não leva à morte. Então precisa tomar, não tem problema nenhum, não tem contraindicação, não tem dor de natureza nenhuma. Teu menino não vai gritar, porque são só 3 gotinhas. E além do mais, se for um dia de aplicar uma injeção e ele gritar, deixa ele gritar. Porque é 2 minutos de grito e uma vida de saúde. A escolha é muito fácil, não tem essa de estar com conversa, com lero, com mimimi. Acaba com isso e vai fazer teu papel de pai e mãe ou de responsável, porque tem muita criança também que mora com os avós, que mora com os tios, com os padrinhos. Problema nenhum. Então, vizinho, bate na porta da tua vizinha aí, que ela é teimosa, conversa com ela, publica aí na rede social, marca aqui a TV Mar, reposta essa matéria, fala que é importante essas crianças serem vacinadas, serem imunizadas, para que a poliomielite, para que a paralisia infantil não volte para o Brasil e seja mais uma onda de doença grave que a gente tem que enfrentar. A respeito das questões relacionadas às crianças, qual é a faixa, por exemplo, para poder participar dessa vacinação? Até porque tem pessoas que, por incrível que pareça, Morinha, preciso te perguntar, é uma pergunta clichê, por conta realmente dessas dúvidas que a sociedade ainda tem. A partir de que ano, qual é a faixa que a criança pode se vacinar? Por favor, 1 ano completo, 1 ano de idade, 1 ano, no dia que completou 1 ano já pode.
até 4 anos e tanto antes de completar 5. Eu vou completar 5 amanhã, hoje eu posso. Depois de completar 5 já não dá mais. Mas de 1 ano até 4 anos completos, está liberado. E antes de 1 ano, todas as vacinas estão nos postos de saúde disponíveis, as salas de vacina, tudo montada, tudo estruturada, tudo com estoque para atualizar o cartão de vacinação de suas crianças. Então aproveitem essa oportunidade. Obrigado a TV Mal, obrigado Viderlan, Paulane, todos vocês, de dar essa chance da gente estar chamando a atenção de você que está em casa, está aí no salão de beleza, está no cabeleireiro, onde você estiver. Para e diz, amanhã eu vou levar meu filho, mais tarde eu vou levar meu filho. Essa é a nossa obrigação. A nossa parte do poder público está sendo feita. Aí falta somente você fazer a sua parte de ser humano, de pai, de mãe, de responsável por alguém que não tem como tomar uma decisão sozinho. Então não é que teu filho quer ou não quer, teu filho gosta ou não gosta. É uma decisão que você precisa tomar e precisa agir o mais rápido possível. Esse é mais um depoimento preocupante, né? Nós já acompanhamos isso, Porlane, também durante a pandemia, em diversos momentos, com o Cleidson Moura, fortalecendo, levando alento para as pessoas naquele chamamento da época da vacinação. E agora, também chamando a atenção dos pais, dos padrinhos, dos avós, dos vizinhos, para poder levar as crianças para essa vacinação. O combate está lançado para tentar realmente controlar essa questão da paralisia infantil. E, naturalmente, os números aqui em Maceió, os números em Alagoas são números preocupantes, porque a população não tem comparecido aos pontos credenciados para poder viver esse momento e também passar pelas 3 gotinhas apenas, como o Morinha disse aqui, para poder ter uma garantia de saúde e evitar realmente algum tipo de dificuldade na sequência de sua vida. Eu estou ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana, Porlane, agradecendo mais uma vez ao Cleidson Moura, responsável pela pasta da assistência social da Prefeitura de Maceió, trazendo todos os detalhes a respeito desse número de vacinas ainda baixo aqui em Maceió e naturalmente no estado de Alagoas. E volto aí para o estúdio da TV Mar para você dar sequência ao programa TV Mar News. Porlane. Obrigada, Viderlan, mais uma vez pelas suas informações. A gente continua falando sobre essa questão, né, das crianças, o cuidado com as crianças, agora no nosso quadro Momento Seguro. Olha, gente, o dia 12 de outubro passou, mas o presente para uma criança pode ser muito mais do que provocar aquela alegria imediata, né? E sim algo do qual ela vai poder desfrutar no futuro. E é dessa forma que a Previdência foi pensada. A Previdência para a criança é uma forma de economizar recursos para que os pais ou responsáveis tenham à disposição para custear, por exemplo, graduação numa universidade, pagar intercâmbio ou adquirir bens duráveis, como um veículo, por exemplo. Né? A gente conversa sobre esse assunto agora com o nosso corretor de seguros, Jaildo Almeida, já está aqui e vai nos passando todas as dicas, inclusive, Jaildo, vou anotar todas, porque afinal de contas são 3 lá em casa, viu? Bom dia para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Primeiro explica para a gente o que é Previdência Infantil, a partir de que momento dá já para fazê-la. Bom dia. Bom dia, Porlane, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha também pelas redes sociais. Primeiramente, você tem que multiplicar por 3, né? Olha, então, o orçamento já é um pouquinho maior, né, Porlane? Mas você vai me ajudar. Com você certeza. Vai me ajudar. Olha, Porlane, a Previdência, na realidade infantil, ela foi criada com o intuito de fazer uma reserva, criar uma reserva pensando nas crianças, né? Pensando no futuro delas. Então, a gente chama de um produto de acumulação, tá? Onde, de acordo com a necessidade de cada cliente, faz aquele depósito mensal, tá? Lembrando que a Previdência você vai depositar o valor que você achar que tenha condições de pagar, tá? R$100, 50, 200, o que você puder fazer esse depósito, inclusive pode ser feito aportes. E aí no final, tá? Que você vai determinar, quem determina é o cliente, olha, eu quero retirar daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, daqui a 15 anos, você retira aquele valor. E aquele valor que foi trabalhado de rentabilidade, que teve aquela rentabilidade, logicamente você vai usar da forma que você achar necessário. Seja pagando a faculdade, seja comprando o veículo, seja montando o consultório do seu filho ou filha, né? E quando a gente fala nesse tipo de situação, a gente sempre remete um pouquinho ao americano, porque o americano ele tem essa cultura de fazer esse tipo de reserva, né? Então, é uma reserva que é feita pensando no futuro das crianças. Esse é um grande diferencial desse produto.
Agora me tira uma dúvida, o que é melhor então, né? Porque me parece meio que uma poupança. O que é melhor, a poupança ou a previdência privada? Excelente pergunta, Porlane, que todos fazem a mesma pergunta. Quando você vai fazer a análise, que é a diferença da previdência para a poupança, você vai ver que a rentabilidade da previdência ela é muito maior. Tá? Hoje o mercado ele oferece vários tipos de previdência, o formato da carteira, que eles chamam de investimento, é diferente. Então, você pode ter aí investimentos valorizando mais que o CDI, tá? Ou mais de 12%, de 18%, depende muito do que você vai aplicar. Tá? O mais importante disso é você contratar um corretor de seguros especialista. Eu sempre falo que muitas vezes a pessoa vai fazer um tipo de previdência ou vai fazer uma previdência e sempre se preocupa, e com razão, com a solidez da companhia de seguros. Claro. Né? Então, eu sempre afirmo que o nosso mercado de seguros ele é um mercado sólido. Às vezes a pessoa se preocupa muito com relação à independência ou está muito ligada ao banco, à instituição. É sólida porque está ligada a esse banco X, banco Y. Não. Hoje, as maiores previdências do Brasil são de instituições financeiras, de seguradoras que não estão ligadas aos bancos. Uhum. Tá? Então, note que essas empresas elas são especialistas nesse tipo de situação. E nada mais justo de procurar um corretor de seguros que possa orientar nesse tipo de situação. Qual a melhor previdência privada, então, já que melhor que a poupança é a previdência privada, mas existem vários tipos de previdências privadas, né? E qual a melhor delas para menores? Olha, na realidade o que você vai procurar entender na hora de você contratar é a rentabilidade. Como existe hoje vários produtos, você pode adequar de acordo com a sua necessidade. Você pode fazer tipo, eu preciso daqui a 20 anos X reais para bancar a faculdade do meu filho. Então, isso é um projeto que você vai fazer para que durante aquele processo a rentabilidade consiga chegar naquele valor. E para isso você vai ter que identificar junto com o corretor qual é a melhor proposta, tá? Mas o principal é identificar o que vai dar um bom retorno para você. Esse é o principal ponto. Outro detalhe importante, Porlane, é para quem declara imposto de renda, tá? Ele pode fazer uma previdência tipo PGBL, que deduz até 12% do valor investido, tá? E quem não faz a declaração completa, a declaração simplificada, por exemplo, também pode optar pelo VGBL. Então, é um produto também que dá mais um direcionamento para as pessoas que têm o imposto de renda e querem também ter um benefício, e quem não tem também vai ter o mesmo benefício com relação à rentabilidade. Essa previdência, ela só pode ser feita pelos pais ou qualquer outro, digamos assim, um avô, uma avó, um tio, um padrinho, ele pode, olha, eu quero dar um presente para o meu afilhado, meu neto, e vou fazer a previdência. Você já pode até sugerir para o seu pai fazer isso para as suas meninas. Não fez para mim? Mas pode sim, Porlane. O avô pode fazer, o tio pode fazer, as pessoas que estão ligadas com a criança. O dependente financeiro, pai, mãe, avós, tios, essas pessoas que estão mais ligadas com a criança, esse tipo de afinidade familiar, pode sim. E eu acho que é um presente muito bacana você iniciar. E, inclusive, é o que a gente está vendo no mercado. As crianças já estão começando a entrar no mercado financeiro, tendo uma outra visão. Se você pegar, por exemplo, nós, a gente tinha uma visão totalmente diferente do mercado financeiro para o que é hoje. Com certeza. Então, hoje as crianças já têm tudo na palma da mão. Né? Dá um Google e já verifica ali aquela situação do mercado financeiro e consegue entender isso. A gente não tinha essa informação. Então, isso é importante também. Após eu já ter, então, essa previdência privada para o meu filho, eu posso, de repente, depois fazer a transferência para uma outra instituição? Pô, isso que é legal, que a gente chama de portabilidade. Porque, como eu falei anteriormente, o legal da Previdência, como é a questão de acumulação, você vai ter aquela rentabilidade. E, às vezes, aquela operadora que você fez, aquela seguradora que você fez, ela não está com uma rentabilidade bacana. Né? Então, você pode fazer a portabilidade, sim. Se for VG para VG e PG para PG, você pode fazer essa portabilidade e, logicamente, identificar mais uma vez com o corretor de seguros qual a melhor opção para você. Né? Se é, no caso, a seguradora A, a seguradora B, mas o mais importante é que isso deve ser feito com um especialista, e o especialista é o corretor de seguros. Muito bem, então eu anotei todas as dicas, viu? Muito bem. Obrigada. Semana que vem a gente continua aqui com o nosso bate-papo e a gente fala sobre o que, Jaildo? Vamos falar sobre seguro de pessoas. Mais uma vez, seguro de pessoas crescendo no mercado, essa preocupação
o mercado brasileiro mudou muito e isso é importante. A gente vai falar semana que vem sobre esse crescimento no mercado brasileiro. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Reta final aqui do nosso programa. Antes da gente encerrar, a gente confere mais uma análise de Arnaldo Ferreira. A maioria dos 27 deputados estaduais abandonou o plenário da Assembleia Legislativa e está envolvido diretamente com a campanha do segundo turno. Mas qualquer que seja o resultado, o Legislativo estadual sai bastante fortalecido. Do lado governista, o governador candidato à reeleição e afastado do cargo, Paulo Dantas, do MDB, até abril passado era presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, ocupava uma cadeira importante aqui no Parlamento Estadual. Do outro lado, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, antes de ser senador, iniciou a carreira política como deputado estaduais. Se a gente vai discutir a questão do lado dos vices, o vice da candidatura de reeleição governista, Ronaldo Lessa, que era vice-prefeito de Maceió, iniciou a carreira política nos anos 80 em Alagoas como deputado estadual. E o vice de Cunha é a ex-deputada estadual, atual deputada estadual, a João Pereira, que era do MDB e entrou no PSDB. Portanto, qualquer lado que ganhar, o parlamento sai fortalecido. Agora, quem está torcendo muito para que os governistas faturem esta eleição são os suplentes. Eles querem vagas e acham que, como o MDB terá 14 cadeiras no parlamento estadual, será o maior partido, alguns dos eleitos serão chamados para ocupar posições estratégicas no executivo estadual. E aí pode ser a vez de alguns desses suplentes. Pois é, né, gente? Vamos encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da Net Claro. Até lá! Vamos subir as letrinhas.